palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Seja bem-vinda em mais um devocional Palavra que Transforma. Desfrute da continuidade da parte 5 sobre o tema Mais Perto de Deus. E nós precisamos nos planejar para investir no conhecimento de Deus. Muitas mulheres que têm uma condição financeira para sustentar suas vestimentas, por exemplo, ela pode administrar esse investimento e investir um pouco em suas vestimentas e a outra parte investir em adquirir bíblias de estudo, por exemplo. É importante para nós, porque a palavra de Deus, que quando desejamos conhecer a Deus, não seremos destruídas. E toda palavra é divinamente inspirada por Deus para o nosso aprendizado. E você pode também investir no conhecimento de Deus através de livros que trazem temas pertinentes para a nossa vida naquele tempo, mas fundamentados à luz da palavra de Deus. Ali atrás é a nossa pequena biblioteca com os livros que adquirimos no decorrer dos anos. Ainda há livros para serem lidos, outros já lemos mais de uma vez, mas são livros que nos enriquecem, mas são secundários, porque o que é principal, o que é primordial para a nossa vida é a leitura da palavra de Deus. Por exemplo, tem este livro, Seguindo a Jesus, um livro excelente, prático, um devocional para jovens, para adolescentes, um livro sobre a resolução de toda mulher, um livro muito bom para que nós venhamos realmente a entender o nosso papel, quem nós somos em Deus como mulheres. Um outro livro de Max Lucado, eu gosto muito desse autor, Dias de Glória, que fala sobre a trajetória de Josué, trazendo para os nossos dias daquilo que nós vivemos aqui. Então são livros, entre tantos outros, que falam sobre finanças, sobre casamento, filhos, sobre o tempo de oração, tempo de intercessão, livros que tratam sobre a vida dos apóstolos, tantos outros. Se você for em uma livraria de livros à luz da Bíblia, vão te orientar, vão te ajudar, e isso é importante para nós. É importante que você tenha sempre uma Bíblia em mãos. Nós temos, por exemplo, uma Bíblia no nosso carro. Caso precise, a Bíblia já está ali. Mas também temos a Bíblia no celular. É importante também estar num consultório esperando para ser atendida. Já entra no seu celular, já lê ou ouve a Bíblia. Hoje nós não temos desculpas, principalmente na nossa nação, de dizer que não há tempo e que não podemos. Tempo nós administramos para ter. Podemos porque não somos impedidas de ler a palavra de Deus. Por isso, não encontre desculpas para não aprender, mas diga: eu conhecerei e prosseguirei em conhecer a Deus, porque eu sei que a minha vida vai mudar quando eu começar a ter o entendimento de uma vida devocional com Ele. No livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: Romanos é uma carta de Paulo que está no Novo Testamento. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, um versículo que nos ensina para não nos conformar com este mundo, mas para que nós sejamos transformadas pela renovação do nosso entendimento. Então, o nosso entendimento sobre quem é Deus na nossa vida precisa ser renovado diariamente. Se eu não me moldo ao mundo, mas eu sou transformada diariamente por Deus, o que vai acontecer? Qual é a consequência? Está aqui neste mesmo versículo. Diz que eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas no versículo anterior, no versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se eu tenho uma vida devocional com Deus, um coração reto diante de Deus, com vontade de aprender dele, então eu não vou me conformar com o mundo, que vai para o versículo 2, como já lemos. E experimentaremos a vontade perfeita de Deus. Então, ler a palavra de Deus é relacionar um versículo com o outro. É entender o que Deus está falando, não num versículo fora do contexto, mas num versículo dentro do contexto que Deus falou. É preciso que eu busque quem foram os romanos nessa época. Por isso, a importância de se ter uma Bíblia de estudo. Nesta Bíblia, por exemplo, que eu apresentei a vocês, a Bíblia de estudo da mulher cristã, em cada início de livro, ele traz um versículo central, ele diz quem escreveu, quem era o público-alvo na época, ele fala quando que foi escrito, onde tudo aconteceu, qual é a temática central do livro, por que nós mulheres precisamos ler este livro e como se lê este livro. Ele traz um esboço de tudo que acontece. A minha primeira Bíblia que o meu esposo me deu foi a Bíblia de Estudos da Mulher. Também uma Bíblia de estudo, com menos comentários do que a que eu tenho hoje, mas também que me ajudou muito. Esta Bíblia, durante muitos anos, fez a minha vida transformar e continua em transformação diária, porque eu amo a Deus e se eu amo a Deus, tudo coopera para o meu bem. Que Deus te abençoe, que você se inspire com a palavra de Deus, que você tenha vontade de aprender sobre Deus, porque com essa vontade a sua vida será transformada, porque é promessa do Pai. Não são as minhas palavras, mas a de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E deixe o seu comentário do que Deus tem feito na sua vida, porque você decidiu aprender mais dele.